A roteirista Diablo Cody viajou do céu ao inferno em Hollywood depois de ter vencido o Oscar de melhor roteiro por Juno e de ter amargado o fracasso de Garota Infernal. Não por causa do texto que ela escreveu, mas sim pela campanha de marketing desastrosa que comercializou o filme para o público errado. Em razão desse fracasso, a roteirista perdeu valor dentro de Hollywood, ainda que tenha assinado os bons roteiros de Jovens Adultos ou de Tully, e finalmente ela retornou ao gênero de terror com Lisa Frankenstein, um filme que chegou no catálogo da Prime Video. E de uma maneira bem sucinta, dá para definir esse filme como uma comédia romântica para garotas góticas apaixonadas pelo horror. Não é um filme feito para aquelas garotas que gostavam de assistir as comédias românticas de Meg Ryan, Julia Roberts, ou mais recentemente Rachel McAdams, ou ainda filmes da saga Crepúsculo ou de outras adaptações Young Adult, mas sim um filme feito justamente para aquela garota que sentava no cinema ao lado de suas amigas e não entendia por que elas suspiravam por aquele romance imaginado com o príncipe encantado, enquanto queriam estar na sala de cinema ao lado assistindo ao melhor filme de terror lançado no final de semana. E de certo modo dá até para perceber que é um filme que fala muito sobre a própria roteirista, Diablo Cody. Um filme feito talvez para que a versão mais jovem dela assistisse e curtisse. Um filme que mostraria para aquela Diablo Cody mais jovem, no final da década de 80, tempo em que se passa o filme, que há muito mais amores do que aqueles amores quadrados que nós somos habituados a assistir dentro do cinema, mesmo que sejam amores sobrenaturais. Lisa Frankenstein conta a história da garota título que sobreviveu à invasão domiciliar que resultou na morte da sua mãe. Como resultado, o pai casou-se com uma outra mulher e ela ganhou uma meia-irmã, que é a garota mais popular do colégio. Incapaz de pertencer naquele meio, Lisa passa os dias no cemitério gótico daquela cidade, flertando com histórias como Mary Shelley talvez tenha flertado quando escreveu o clássico Frankenstein. E é isso que vai acontecer dentro do filme. Um certo dia, uma tempestade eletromagnética atinge aquele cemitério e ressuscita uma daquelas figuras a quem Lisa teria devotado amor eterno. É uma figura meio frankensteiniana, porque ele não consegue verbalizar o que ele deseja, movimenta-se de uma maneira desajeitada e tem partes do corpo faltando. E é aí que entra a engenhosidade da roteirista Diablo Cody em associar a criação deste monstro Frankenstein com o empoderamento daquela garota gótica dentro daquela sociedade colegial no momento em que ela começa, portanto, a adquirir forças para falar com a própria voz e para assumir os gostos que ela sempre teve, e não simplesmente viver às sombras de sua meia-irmã. É como se, de certo modo, Lisa contivesse dentro de si tanto a personagem da Amanda Seyfried quanto parte da personagem da Megan Fox, ambas de Garota Infernal. É como se ela fosse tanto essa garota ingênua que se transformasse nessa garota gótica que não hesitaria em matar aquelas pessoas que lhe fizeram mal para poder dar partes para esse Frankenstein, utilizando um recurso muito bacana para substituir a máquina através da qual o Dr. Victor Frankenstein dava vida à sua criatura, que é uma cama de bronzeamento. O filme tem uma pegada mais adolescente, combinando um universo de casa de boneca, um universo de cores muito vibrantes, de rosa, de artificialidade e com aquela cara bem brega da década de 80, com um universo mais macabro trazido por essa criatura, um universo mais esverdeado, mais repulsivo, mais sombrio. E esses dois mundos entram em colisão, e enquanto eles entram em colisão, o filme vai amadurecendo e vai evoluindo dentro de um ritmo que dispensa qualquer vínculo com a realidade, joga a suspensão de descrença para o alto, pelo menos nos faz pensar sobre a conduta dos personagens diante daquele meio, e faz isso sem nenhuma vergonha em fazê-lo. Faz isso confiante de que o público-alvo vai conseguir identificar aquilo que o filme está discutindo e não vai precisar de uma década, como aconteceu com Garoto Infernal, para fazê-lo. A existência de gostos e amores diferentes daquele gosto ou amor médio, mas que existem na periferia, existem à margem, como o gosto pelo terror. E aqui, caracterizado por um personagem clássico, criado pela literatura de uma mulher,
interpretado por um ator que poderia fazer parte de qualquer comédia romântica tradicional do cinema americano, só que desfigurado e transformado para parecer um monstro, o que cria uma camada de ironia no que a gente está assistindo. É uma comédia ocasionalmente romântica e com relativa frequência com momentos de gore e de violência que nos pegam desprevenidos porque nós não esperávamos que aquela garota, traumatizada pela morte da mãe, ou mantida sob a asa de sua meia-irmã, seria capaz de fazer o que ela faz dentro das circunstâncias que o filme lhe apresenta. Antes de eu comentar com vocês algo que me preocupa muito nesse filme, mas que vai exigir que eu entre em spoilers, a minha avaliação para Lisa Frankenstein é 3 estrelas em 5. E já que você continuou aqui no vídeo, deixa eu falar o que me deixa mais preocupado no filme, a maneira com que ele lida com o suicídio. Ela fala em voz alta que pensou em se matar ou pensou em morrer logo após a morte da mãe, logo após ter sido tirada de sua cidade, ter sido deslocada para uma outra cidade na qual não pertence. E eu temo que muitas pessoas recebam o filme e enxerguem-no como uma romantização da própria morte, dados os eventos finais que acontecem com Lisa. Embora seja uma interpretação válida, afinal de contas, ela entra na máquina de bronzeamento e deixa a máquina rolar, eletrocutando-a e, enfim, queimando seu corpo, pode ter uma leitura que enxergue que o fato dela fazê-lo mostra que talvez ela estivesse muito mais confortável, não no mundo real, mas no mundo dos monstros, no mundo do horror, pois ciente de que, mesmo morta, ela poderia retornar à vida, só que retornaria à vida nos seus próprios termos. Eu opto enxergar o filme não como uma romantização do suicídio, mas como uma romantização do terror que se estende muito além da vida e leva a Lisa à sua morte, mas a uma vida após essa morte. Quem sabe assim eu fique até mais leve comigo mesmo por ter gostado do filme, embora não vou negar para vocês ter sentido um gostinho meio amargo quando esse final chegou. Se você acabou de ressuscitar e apareceu neste vídeo, siga o Cinema com Crítica para críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.